Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer novamente o patrocínio das empresas SAIS, ClearSale, CMA e CEPID, SBMAC, Uptime e da Associação dos Pós-Graduandos do IMEC. Agradecemos também o apoio do IMEC, ENSE, Cengage, Blusher e da SPM. Iniciamos agora a palestra do professor Dani Gamerman. Dani Gamerman é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 1996, com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq nível 1B. Autor de 2 livros publicados pela renomada editora Chapman Hall, além de livros nacionais. Editor associado de diversos periódicos renomados na área de estatística. Possui doutorado em estatística pela Universidade de Warwick, mestre em estatística pelo INPA, graduação em engenharia mecânica e do automóvel pelo Instituto Militar de Engenharia. Foi membro dos conselhos diretores da ISBA e da ABE e membro do conselho consultivo do periódico Bayesian e Análise. E atua principalmente nas seguintes áreas: modelos dinâmicos, estatística espacial, análise de sobrevivência, teoria de extremos, TRI, simulação estocástica, econometria e inferência bayesiana. Agradecemos ao professor Dani Gamerman por aceitar nosso convite e o convidamos agora para proferir sua palestra intitulada Uma abordagem integrada para a análise dos efeitos da poluição na saúde. Boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui assistindo. Desliguem seus celulares. Desculpa. Eu queria começar agradecendo a organização do evento. Achei super legal a iniciativa, já falei para as meninas aqui presentes. Achei super legal a iniciativa e já está na 13ª edição. Espero que muitas outras edições venham pela frente. Eu conheço a Unicamp, eu nunca fui professor da Unicamp, eu conheço a Unicamp há muitos anos, já estive aqui várias vezes, a maioria delas, algumas delas antes de vocês serem nascidos, e fazia muito tempo que eu não vi a Unicamp, e de repente esse ano eu recebo 2 convites para vir no mesmo ano. Espero que essa tendência continue. Agradeço muito aos 2 convites que eu recebi. Estou vendo muitas caras novas, então deve ter muito aluno de graduação, aluno iniciando pós-graduação. Vamos ver o que a gente consegue fazer para a gente se comunicar aqui. O que eu quero fazer, o objetivo do nosso trabalho é muito simples. É explicar como que a poluição afeta a saúde. Quer dizer, eu não quero explicar não, desculpa, o estatístico não faz explicar. O estatístico verifica se existe relação entre elas. E a relação, nesse caso, é uma relação mais ou menos óbvia. Não é a saúde que impacta a poluição, é a poluição que impacta a saúde. Eu acho que ninguém discute isso. Se existe alguma relação de dependência, é na direção da poluição impactando a saúde. Então, o que eu quero fazer, esse trabalho, é para fazer isso. Estudar como a gente pode medir o efeito da poluição na saúde, caso ele exista. Tem muita gente que discute ainda se existe efeito da poluição na saúde. A gente vai discutir tudo isso. Aparentemente, colocado da forma como eu coloquei, parece uma tarefa simples. É só pegar um modelo de regressão e construir a regressão, bota a poluição aqui no X, bota a saúde, o medidor de saúde aqui e bota a regressão. Você não vê que no fundo é basicamente isso, mas tem muito mais complexidade para ser levado em consideração para poder construir esse modelinho simples. E quando a gente começa a incorporar todos os aspectos relevantes do problema que a gente quer explicar, ele acaba
não ficando tão simples quanto a gente gostaria. A simplicidade ou não do problema advém diretamente da nossa capacidade de capturar na nossa explicação os aspectos relevantes do problema que a gente está querendo capturar. Tá? E eu vou tentar passar isso para vocês ao longo da apresentação. Eu tenho também uma espécie de kit de sobrevivência para poder explicar algumas coisas que, caso elas não fiquem claras, tem um quadro negro aqui também que eu posso utilizar, caso seja necessário. Temos 1 hora para fazer isso. Vamos ver o que a gente consegue, o que eu consigo passar para vocês. Tá? Vamos lançar mão de alguns dos conceitos das áreas que a Lita mencionou, nas quais eu trabalho, e vou precisar usar elementos de todas essas áreas, de estatística multivariada, de séries temporais, de simulação estocástica e de inferência bayesiana, porque todas essas são componentes relevantes para a construção do nosso modelo. Sem eles, sem alguns deles, a gente não consegue. A gente vai precisar de todos eles e vocês vão ver à medida que eles forem aparecendo. Por que eles aparecem? Tá? Esqueci de me apresentar, eu sou professor do Departamento de Métodos Estatísticos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esse trabalho é um trabalho que eu venho realizando. A gente basicamente concluiu o artigo. Eu acho que o artigo tem esse título. Quem quiser depois pode pegar cópia. E os slides também, quem quiser. Os slides estão aqui, em algum lugar aqui. Vocês podem pegar cópia, caso tenham interesse. E quem quiser me contactar, além do slide e do artigo, está aqui meu e-mail para vocês me contactarem, tá bom? Então vamos ver o quanto a gente vai conseguir andar, o que eu consegui ler. Existe um contexto no qual esse estudo da poluição na saúde, do efeito da poluição na saúde se localiza, que é o contexto de lidar com grandes massas de dados com particulares estruturas. Elas têm influência do tempo, têm influência do espaço, as pessoas estão localizadas no espaço, a poluição está localizada no espaço, e existe uma questão temporal associada a esses processos. Tem uma discussão, e a gente vai entrar nela, vai ter que entrar nela, que é como é que a poluição impacta a saúde. É a poluição de hoje que vai fazer a gente ir para o hospital hoje? Ou será que tem alguma defasagem para que os efeitos nocivos da poluição se acumulem dentro do meu organismo para que eu precise ir para o hospital? Então, tem esses aspectos, tem essas características relevantes que fazem com que o contexto no qual a gente vai trabalhar seja um contexto altamente dimensional. Não sei se qualificaria para a categoria Big Data, mas é um conjunto de dados bastante razoável. Em termos de tamanho, vocês já vão ver. Vão ver isso aparecer na frente de vocês. Um ponto importante é que, para poder produzir uma explicação que faça algum sentido, vamos ter que lançar mão de alguma técnica de redução da dimensão. Essa dimensão muito grande faz com que a gente precise de muitas componentes no modelo e não tem como os dados darem conta de todas essas componentes. A gente precisa reduzir a dimensão para poder obter uma explicação que seja minimamente confiável. Minimamente confiável. Então, o contexto é um contexto, esse contexto simples, poluição e saúde, é um contexto que tem características relevantes e que não são óbvias e que demandam cuidados. Um é que a dimensão é muito grande, e vocês já vão ver o que eu quero chamar, o que eu estou chamando de muito grande, e o outro é que, por ser dimensão muito grande, a gente precisa reduzir a dimensão. De alguma maneira, a gente precisa de alguma técnica que permita reduzir a dimensão. As pessoas sabem disso e muita gente tem trabalhado com dados assim, fazendo a redução da forma mais ingênua possível, tirando médias ou fazendo somas. Pode ser que isso dê certo, mas provavelmente isso não vai dar certo, porque essa é uma das infinitas formas de reduzir a dimensão. Existem técnicas mais estruturadas
que foram desenvolvidas ao longo de anos acumulados de desenvolvimento da estatística, que nos dizem que, muito provavelmente, a média vai ser uma e talvez, possivelmente, não a melhor forma de reduzir dimensão. Então vamos falar disso. Então esse exemplo motivador vai ser o tópico da palestra. Deixa eu falar para vocês dos dados. Os dados são dados, meus coautores são italianos, como vocês devem ter percebido. Então a gente trabalhou com dados da Itália. Abrindo um parênteses desabonador, a gente começou trabalhando com dados do Brasil. E os dados do Brasil, dados de São Paulo, da cidade de São Paulo, eram os dados que eu queria trabalhar. A gente teve acesso, deu um trabalho desgraçado conseguir esses dados, mas conseguimos. Porque não é assim, o dado não está ali, pronto, vai lá e pega. E para tratar de problema como esse, você tem que pegar a poluição de um banco de dados, de saúde de outro banco de dados, e os dados climatológicos de outro banco de dados. Então não é uma tarefa simples, mas tentamos, pegamos e não funcionou. Então partimos para os dados da Itália, e nos dados da Itália funcionou o que a gente queria. Então o que são nossos dados? Nossos dados são basicamente a variável resposta. A gente quer explicar o que faz com que as admissões hospitalares variem. Por que elas não ficam sempre no mesmo lugar? E a gente quer explicar a variação das admissões hospitalares em função da concentração de poluentes e, embora a gente não queira, a gente precisa considerar também dados climatológicos, tá? Então, a gente representou o clima através de temperatura e umidade. Então, vamos lá. A gente, para fazer esse estudo que a gente considerou, foi só pessoas idosas. O padrão de idosos lá na Itália é ter mais de 65 anos. E esses dados que a gente coletou foram dados de duas regiões da Itália, Lombardia e Piemonte, que são regiões que ficam no noroeste da Itália. Então essas regiões são divididas administrativamente, igual no Brasil. Há uma divisão administrativa para coleta de dados de saúde no Brasil e na Itália, em vários lugares do mundo é assim. Os dados são coletados nesses 28 distritos, a maioria deles na Lombardia, mas alguns em Piemonte. Já vou mostrar o mapa dessas regiões para vocês. E a gente tem medições diárias. Então, se vocês fizerem a conta, nós temos a variável resposta que a gente tem dimensão 365, porque a gente resolveu usar só um ano, mas tem 365 vezes 2, porque a gente resolveu estudar duas doenças, o efeito nas doenças respiratórias e nas doenças cardiovasculares, em 28. Então, a nossa massa de dados que a gente quer explicar tem dimensão 365 vezes 2 vezes 28. Isso dá 50 vezes 300, é um número grande. Quanto é que dá isso? 300 vezes 50? É um número grande. 10 mil, sei, mais que 10 mil, né? 300 vezes 50, 15 mil. 15 mil, né? Mais ou menos. A nossa variável resposta tem 15 mil números. A gente tem também, a gente quer explicar pela poluição. Então a gente tem medição de 4 poluentes. Deve existir mais poluentes, mas esses são os principais. Material particulado, monóxido de carbono, ozônio. Cada um desses poluentes é medido em uma série de estações meteorológicas que estão situadas dentro da Lombardia e do Piemonte. Monóxido de carbono é medido em 94 estações, óxido nítrico em 168, 96, 94. Então, somando isso aqui, a gente tem quantas medidas? Tem 100, 200, 400. Em torno de 400 medidas ao longo de 365 dias. Então, aqui já tem 400 vezes 365. É um número grande.
E a mesma coisa a gente tem sobre temperatura e medidas de temperatura e umidade, e elas são coletadas nessa região em 271 locais. Tá? Então tem dado pra caramba, é muito dado. E a gente quer estabelecer um esquema que ajude a dizer como Z e X impactam isso. Aí eu acho que dá para entender agora por que não dá para construir um modelo de regressão simples, onde você bota todos os X e todos os Z para explicar Y. A quantidade de parâmetros que você vai ter nesse seu modelo é absurdamente alta, maior provavelmente que o número de dados, e portanto você não vai ter nem capacidade de estimar com nenhuma confiança os parâmetros do teu modelo, e o modelo não vai funcionar. Resumidamente é isso. A gente precisa reduzir a dimensão. Fora de que precisa reduzir a dimensão, porque senão a gente não vai conseguir fazer essa conta. A conta é muito grande. É muita conta. Tá? Poderíamos simplificar? Poderíamos, mas eu não sei bem dizer como e sei como fazer essa simplificação também. O problema que a gente quer tratar é esse. A gente quer explicar as doenças, a incidência de doenças cardiovasculares e respiratórias em uma região. Tá? Poderíamos agregar ao longo dos distritos. Muita gente faz isso. Muitos estudos de poluição. Quem já viu estudos de poluição deve ter visto isso. Muita gente faz isso. Eu mesmo já trabalhei dessa forma, agregando ao longo dos distritos e considerando as contagens de toda a região. Isso deixa levar em conta particularidades que podem ser relevantes no estudo, porque a região tem uma característica, qualquer região, o estado de São Paulo, a região em torno de Campinas, tem características importantes. Tem cidades, tem cidadezinhas, tem área rural, e as coisas podem atuar de forma diferente, os efeitos podem se dar de forma diferente nessas regiões. Como se isso não fosse suficiente para, em termos de problemas, tem outro problema. Está aqui o mapa da Piemonte e Lombardia. Aqui é mais ou menos Piemonte, aqui fica Turim, a capital do Piemonte, e aqui é a Lombardia, aqui fica Milão, que é a capital da Lombardia. Tá? E esses pontinhos são os locais de alguma estação monitoradora, deve ter um montão deles, tem uns 300 aqui. E aqui são as áreas que eu estava falando para vocês. A informação sobre saúde, sobre internações hospitalares, vem agregada ao longo dessas regiões. Tá? Contando isso tudo aqui, tem que dar 28. Deve ter 28 areazinhas dessas aqui. Ok? O problema que eu queria mencionar para vocês, que existe aqui também, que complica ainda mais o nosso estudo, é que a gente quer explicar quantas pessoas ficaram doentes aqui em função de medidas que são tomadas aqui, 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 aqui. Como é que a gente faz isso? As medições que a gente quer explicar são medições de área, e as variáveis que é o que a gente quer usar para explicar são variáveis de ponto, de um local. Como é que a gente compatibiliza isso? Isso também não é trivial de ser feito, é objeto de estudo recente e ainda, na minha opinião, mal resolvido. A gente vai propor uma solução que eu acho que funcionou bem e que a gente obteve de graça em função da proposta que a gente tinha, que é a proposta de redução de dimensão. Bom, então, introduzindo um pouquinho de notação, a gente tem os Y, os X e os E's. A gente pode ter vários Y sendo medidos em cada tempo local. S é normalmente utilizada aqui para denotar local e T é usado para denotar tempo. E o K é o número de variáveis. Então, no nosso caso, K igual a NY é igual a 2, porque eu tenho doenças cardiovasculares e respiratórias. NXJ, peraí, como é que é mesmo? Eu tenho uma série de regressores sendo medidos em locais e no tempo, eu falei que eu estava denotando por S, mas eu estou denotando aqui por S e aqui por U, porque aqui é um local, um ponto, e aqui é uma área.
tem resolução diferente. Tá? E a mesma coisa acontece com o Z. Eu tenho vários regressores. A gente viu que a gente está usando 4 regressores, que são medidas em diferentes locais e diferentes tempos. E tem as variáveis de confundimento. A gente chama de variável de confundimento porque a gente queria só TX e Y, só a poluição explicar a saúde. Mas, infelizmente, a gente tem esses caras atrapalhando, que fazem parte do problema. Não dá para explicar saúde apenas levando em conta a poluição. Essas variáveis meteorológicas são relevantes, embora não sejam o objetivo do nosso estudo. Então, elas confundem porque elas estão lá só atrapalhando, só aumentando a dimensão, a magnitude do nosso problema. Então, está aqui algumas medidas. Y é as contagens hospitalares, os poluentes e a temperatura. Tá? Então, basicamente, o que a gente quer é construir um modelo de regressão que explique Y por dia de X, mas a gente tem Z também. Então, Z vai explicar Y e Z vai explicar a poluição, porque a poluição também ela é afetada pela temperatura. Então, está aqui aquela... E o confundimento é mais amplo daquilo que eu procurei falar para vocês. Então, a gente vai ter que botar outras quantidades para cuidar do confundimento. Tem as quantidades que são medidas, no nosso caso, as quantidades que são medidas são temperatura e umidade, mas pode ter outras que a gente não mediu, mas que façam com que apareçam, sem a gente querer, outros efeitos no espaço e no tempo. E a gente precisa ser capaz de acomodar isso. Tá? Então, tem confundidores medidos e não medidos, além da poluição impactando a mortalidade. Bom, vamos lá. Agora vamos começar a falar das equações. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, o problema é relativamente complexo, eu espero que já tenha dado para vocês perceberem isso. Então, a gente quebra a especificação do modelo em pedaços. Isso é uma técnica muito usual em diferentes estratégias de modelagem, em particular dentro da estatística. É uma modelagem hierárquica que é feita em pedaços. O primeiro pedaço é falar da aleatoriedade dos Y e da aleatoriedade do X. Aleatoriedade das admissões hospitalares e aleatoriedade das medições de poluentes. E a gente assume que elas são independentes, ou seja, dado que eu sei qual é o processo subjacente que rege a média, digamos, a média dos processos, as medições são independentes, tá? É a hipótese que vocês todos fazem diariamente nos seus modelos de regressão. A gente continua fazendo ela aqui, tá? E tem uma determinada distribuição dos dados, tanto a variável resposta quanto a variável que você está querendo usar para explicar. Com uma determinada média e um determinado parâmetro de dispersão. E aqui já tem uma simplificação, porque eu estou assumindo que o parâmetro de dispersão da distribuição não é afetado pelas variáveis que estão disponíveis no problema. Não é afetado pelo espaço e pelo tempo. Quando provavelmente eles também são. Mas a gente, para simplificar o problema, está botando a dependência no espaço-tempo e nas outras variáveis apenas na média. Tá? O modelo é completado introduzindo na média a estrutura de dependência. Então, a gente tem um efeito aqui médio, que é, digamos, a parte que a gente conhece, incluindo os efeitos dos confundidores, e tem a parte que a gente conhece, que a gente não sabe explicar por que variou, do jeito que variou, a variável, a média da variável de interesse, e esse componente que explica aquilo que a gente não soube explicar é essa combinação linear de fatores não observados, latentes, que vão nos ajudar a explicar por que as medições variaram. Tá? Isso a gente faz tanto para as medições hospitalares, as internações hospitalares, quanto para os poluentes. É uma estrutura muito similar, só que cada uma tem o seu fator. Tá? Então, os fatores, tirando fora a parte que a gente sabe explicar, que está aqui e aqui, tem também a parte que a gente não soube explicar, mas que é a causadora de variação nas medições hospitalares e nos poluentes. Tá bom? Então, tem esses fatores aqui e tem os fatores aqui.
Então a gente pode escrever isso em forma matricial, onde os pesos, esses pesos aqui, que estão multiplicando os fatores, podem ser agregados e a gente tem uma estrutura parecida com a estrutura de regressão y igual a x beta, algo parecido a gente tem aqui. Em vez de x beta tem hf, tá? Então, acho que por hora podemos dizer, colocar dessa forma, mas o ponto importante é que a gente espera que o número de fatores, que eu chamei de M, os fatores para a variável resposta, e R, os fatores para a variável, para as variáveis explicativas, seja de dimensão muito menor do que a dimensão original dos dados. Tá? E é aqui que a gente vai promover a redução de dimensão, na construção dos fatores. Na esperança de que, apesar de ter um monte de medição, essas medições guardam muita similaridade entre si em vários aspectos. E é essas que a gente espera capturar nesses fatores. Que mais? Temos dois aspectos que a gente precisa lidar. Primeiro, que o fato que os fatores estão variando no tempo. Eles são dependentes no tempo. O que acontece hoje depende do que acontece ontem. E a gente incorpora isso no modelo através dessa estrutura de dependência temporal, onde os fatores dos poluentes dependem dos fatores dos poluentes até S dias atrás. Onde esse é um número de dias ainda a ser determinado. Analogamente, o conjunto de fatores de Y também é determinado pelos fatores defasados até P dias atrás. O poluente, o nível de poluente hoje depende do nível de poluente ontem, anteontem, até P dias atrás. Tá? Ah, não, desculpa, fiz trocado. Essa aqui é a explicação do poluente, essa aqui é a explicação das internações. Então, o número de internações hoje, o fator que explica as internações depende do fator que explicava o fator que explica as internações hoje depende do fator que explicava as internações ontem e do fator que explicava as internações anteontem. Essas coisas estão conectadas. A flutuação das internações não é completamente aleatória. Se for, esses coeficientes P são todos zero. E não tem nenhuma estrutura de dependência temporal. Vocês vão ver que existe a estrutura de dependência temporal. E, além disso, esses fatores são impactados também pelos fatores que resumem a informação dos problemas. Então, a explicação da variação temporal das internações hospitalares é dada parcialmente pela flutuação temporal das internações nos dias anteriores, mas também é explicada pela flutuação dos fatores associados aos poluentes. Acho muito melhor explicar isso aqui numa figura. O modelo de regressão que a gente está mais acostumado é esse aqui. X explica Y. Então, a gente constrói Y igual a x1 beta 1 mais x2 beta 2 mais Y. Tá? Aqui a gente não faz isso, pelos motivos que eu já expliquei em vocês com a questão da dimensão do problema. O que a gente faz é construir um modelo onde o fator que explica Y é impactado pelo fator que explica X. E ambos são representantes de Y e de X, as variáveis originais que a gente mediu. Então, esses fatores aqui são variáveis latentes que a gente construiu, que de alguma forma encapsulam toda a variação presente nos dados, e é a partir delas que a gente vai fazer a relação da dependência entre X e Y. Tá? E elas vão, cada uma delas, ser representante das suas respectivas variáveis X e Y. Então, está aqui uma figura que explica isso. Esses fatores ajudam a explicar a flutuação dos poluentes. E aqui, no caso, para doenças cardiovasculares e respiratórias, a gente pode ter três fatores, ponto Q igual a 3, que variam no tempo, um passo para trás, como está explicado aqui, mas que podem depender também dos fatores de X contemporâneos. Então, é uma estrutura muito grande, que incorpora um monte de coisas, mas que sumarizou da melhor forma que foi possível sumarizar os dados. E através dela a gente consegue construir um modelo. Uma outra coisa importante, que não sei se ficou óbvio, se ficou claro, que dirá óbvio, é que
Os dados têm resolução diferente. Deixa eu voltar para os dados. Os dados não, para o mapa dos dados. Lá atrás. Aqui. Vocês lembram que eu falei? Os dados de mortalidade são agregados por áreas. E os dados de poluentes são por pontos. Então, quais são os poluentes que vão impactar não é só mortalidade, foi internação, a morbidade hospitalar? Esses, ou todos, ou alguns desses. A análise, esses fatores que eu falei, eles vão resumir tudo isso. Através de uma técnica conhecida de análise fatorial, a gente consegue extrair os fatores dos dados, e esses fatores é que vão trazer a relação entre a poluição e a mortalidade. E, consequentemente, o problema de desalinhamento espacial, esse é o nome desse problema, de ter medições diferentes que a gente quer relacionar em diferentes resoluções, ele simplesmente desaparece. Não tem, porque os fatores não estão associados ao espaço. O espaço foi, através da construção desses fatores, o espaço sumiu do problema. Tá? Quer dizer, sumiu do problema não, mas sumiu da explicação. Ele não sumiu do problema, ele continua aqui. Os pesos associados aos fatores dependem do espaço. E esse é um ponto importante que vai ter que ser levado em consideração. Tá? Bom, então basicamente o que a gente tem aqui eu acho que não precisa. Deixa eu tentar explicar esse slide. O que ele está dizendo é o seguinte: os fatores têm uma estrutura de dependência temporal. O fator hoje depende dos fatores dos dias anteriores. É possível, com uma técnica relativamente simples de matemática, mas que não vem ao caso agora, construir esse modelo de dependência em vários passos atrás, que eu falei que podia depender de ontem, de anteontem, de anteontem. É possível transformar esse modelo em um modelo maior, onde tem dependência só de um passo para trás. E é isso que a gente fez aqui, e, portanto, a especificação dos fatores pode ser resumidamente explicada dessa forma. Tá? O fator hoje depende dos fatores de ontem. Outro fator é uma coleção dos fatores até alguns dias atrás também. Tá? Isso é só um detalhe técnico. Outro ponto importante que eu falei para vocês, que a gente precisa reduzir a dimensão do problema, e para fazer essa redução, a gente precisa zerar o máximo de componentes possíveis. Deixa eu voltar para o modelo, para vocês entenderem de quem que eu estou falando. O modelo está basicamente aqui. Então, esses aqui são espécies de coeficientes de um modelo autorregressivo. Quem já ouviu falar de autorregressão é isso. A gente tem uma autorregressão latente entre os fatores. Então, tem os coeficientes aqui, B, C e D. E isso aqui são coeficientes que precisam ser estimados. Então, se possível, seria bom reduzir a dimensão deles, porque aqui é uma regressão multivariada. Então, na realidade, esses caras são matrizes. Então, são matrizes de coeficientes. Então, tem muita coisa e a gente precisa eliminar elas. Então, a gente incentiva isso no nosso modelo através da especificação a priori. E o que a nossa especificação a priori faz é dizer que a variância pode estar concentrada em zero, e, portanto, a variável está medida, está centrada no zero, ou ela pode estar distribuída em valores diferentes de zero. Que nem no modelo de regressão, quando você quer eliminar coeficientes, a mesma coisa a gente faz aqui através dessa técnica. O outro ponto que eu queria mencionar é como que o espaço entra. Falei para vocês que o espaço entra nos pesos. Vou botar nos pesos. Aqui. Os pesos que os fatores vão ter para cada local vai depender desse H, o valor desse H. E esse H, que são os pesos dos fatores, eles variam ao longo do espaço. Tá? Como que eles variam ao longo do espaço? A gente poderia ter prefixado, de ter dito, ó, todo mundo é igual a 1, todo mundo é igual a 5, ou botar outros valores que a gente quisesse. Ou construir uma função que dependesse do espaço e estimar os parâmetros dessa função. A gente não fez nenhuma coisa nem outra. O que a gente fez foi dizer que esses H flutuam aleatoriamente ao longo do espaço, de acordo com uma distribuição normal. Eles vão tender, pela nossa especificação de campos aleatórios marcovianos, eles vão tender a ficar presididos no peso de lugares que são próximos,
vão ser parecidos, com alta probabilidade. Eles não são obrigados a ficar parecidos, nem tão livres para ficar onde eles quiserem. Eles vão ter um peso, uma probabilidade de ficarem parecidos. Tá? E essa especificação, eu não vou entrar em detalhes aqui agora, depois, se quiserem, eu posso falar como que a gente faz essa especificação. Eu queria falar um pouquinho sobre... Bom, voltar a falar sobre os dados. Então, aqui, os 28 distritos, onde foram feitas as medições, e aqui foi, simplificadamente, uma análise descritiva simples. A gente pegou a média das internações hospitalares, das 365 internações hospitalares, em cada uma delas, para doenças cardiovasculares, então tem 28 médias para as 28 regiões, a média está em branco e mediu a variância. Tá? Se essas internações hospitalares são contagens, e o modelo mais usual para a contagem é o modelo Poisson. A distribuição Poisson é a distribuição que a gente gostaria de utilizar, é a distribuição que todo mundo utiliza para modelar contagens. Só que uma hipótese da distribuição de Poisson é que a média é igual à variância. E se a média fosse igual à variância, o que a gente esperaria observar nos dados é que a média amostral fosse relativamente parecida com a variância amostral. E o que vocês estão vendo aqui, mesmo sem considerar esse outlier aqui, é que vários outros lugares, a variância de cada um dos distritos é muito maior que a média de cada um dos distritos. O que mostra que adotar simplesmente a distribuição de Poisson não parece ser uma boa ideia. A gente tem um problema de sobredispersão. A dispersão que os dados apresentam não é compatível com a hipótese de distribuição de Poisson. Pode até ter uma Poisson, mas é uma Poisson que precisa ser incorporada a uma componente de sobredispersão. A mesma coisa acontece com doenças respiratórias, é quase como se fosse o mesmo gráfico. Então a gente precisa incorporar essa sobredispersão. Então vamos lá, o modelo que a gente tem para os dados, então, assume aquela distribuição de Poisson, que eu falei que a gente não deveria assumir, só que ele introduz esse erro adicional. Então a média da Poisson tem um monte de coisa que eu já vou explicar, mas tem um erro. E esse erro aqui tem distribuição, no nosso caso, log normal. O que faz com que a especificação não seja dada pela Poisson. Ela é Poisson condicional a conhecer o erro. Como eu não conheço o erro, a especificação vai ter uma sobredispersão com respeito à distribuição de Poisson, que é o que os dados pedem. Que mais? A modelagem da média da Poisson normalmente é feita através da pré-especificação do número esperado. Então, se todo mundo se comportasse como espera, ou seja, se as taxas de mortalidade, de morbidade, de internações hospitalares fossem as mesmas, tudo que afetaria a diferença entre os diferentes distritos é quantas pessoas têm. Os lugares têm mais gente, vai ter mais internação. Só isso. Esse outro cara aqui, ó, que está aqui, ele é o responsável por explicar o que faz com que as taxas de internação variem de distrito para distrito. Eles explicam por que, eles têm a explicação de por que alguns distritos têm uma taxa, têm um risco maior de internação do que outros. E eles são explicados por aqueles fatores que eu acabei de explicar para vocês. Essa modelagem aqui é a modelagem usual, não tem grandes novidades aqui. A única diferença é o fato da gente estar introduzindo aqui fatores não observáveis. Normalmente o que se faz, a literatura usual de epidemiologia, usa só variáveis explicativas, ou seja, usa só essa parte aqui. A gente não ficou satisfeito em só botar essas aqui, a gente vai incorporar os fatores também. Então está aqui o modelo e para os poluentes, a gente adota o modelo normal após uma transformação logarítmica dos dados, porque as medições são todas positivas, tem assimetria, portanto não é razoável assumir normalidade, mas depois de tomar o log é aproximadamente razoável assumir normalidade. E foi isso que a gente fez, e está aqui o modelo direto para a média, dado pela parte que a gente sabe explicar, mais aquelas componentes dos fatores.
Tá, então é basicamente esse modelo. Aqui a notação mudou de D para R, não sei porquê, mas o modelo é basicamente o mesmo, o modelo que explica a relação entre os fatores. Tá? Bom, análise estatística. Basicamente o que a gente fez, a análise estatística aqui, foi inferência bayesiana, ou seja, quando a gente combinou a verossimilhança dos dados com a especificação a priori. Tem um monte de especificação a priori, os fatores fazem parte da especificação a priori, sendo que os fatores têm dependência. Aquela a priori para os componentes, para eles poderem privilegiar os zeros, caso eles apareçam nos coeficientes, também foi colocado. Então, tudo isso faz parte da a priori. A gente combina isso, obtém a distribuição posteriori, e essa posteriori é complicada, e a gente tem que obter resultados aproximadamente usando métodos de Monte Carlo, e resolver o problema via amostragem. E foi isso que a gente fez. Tá? Se sobrar tempo, depois a gente pode entrar em detalhes sobre isso, mas basicamente os resultados que a gente obteve foram assim. Tem um monte de escolhas que precisam ser feitas para definir o modelo. Quantos dias para trás a gente vai permitir a dependência entre as medições das internações? Quantos dias para trás a gente vai colocar a dependência do poluente? Poluente de hoje, o nível de poluente hoje depende do nível de poluente até quantos dias atrás? Todas essas são escolhas que a gente precisa fazer. E essas escolhas foram feitas através de critérios que levam em conta a informação que os dados fornecem. Então, basicamente, os dados nos ajudaram a decidir quantos eram essas defasagens, quanto eram as defasagens de passagem de informação para os poluentes, para as internações hospitalares. Então, a gente fez essas escolhas. E está aqui. Então, basicamente, os resultados da estimação daqueles coeficientes, esses são os coeficientes da estrutura que relacionam os fatores. A gente tem o efeito. Deixa eu voltar lá para ver quem é o quê. Aqui. R, então, são os coeficientes da defasagem temporal dos fatores. Eles explicam quanto que os poluentes dependem dos poluentes nos dias anteriores. P são os coeficientes autorregressivos das mortalidades. E o C são os caras que trazem a informação dos poluentes para a morbidade. Então, C seria o cara que traria a informação dos poluentes para a morbidade. E vocês veem que depois da gente acomodar para o fato de que existe dependência temporal interna dos poluentes, sobrou muita coisa para explicar. A gente selecionou um modelo que tinha apenas um único fator, toda a informação presente naquelas 28 medições, na realidade são 28 vezes 2, 56 medições a cada dia de quantas pessoas foram internadas, foram resumidas em uma única. Isso foi suficiente na análise. Poderia ter sido colocada mais, mas os critérios de informação que a gente utilizou nos disseram, basta usar uma. Então a gente resumiu em uma, que não é a média. É importante dizer, não é a média. Tá? É uma que tem os seus pesos lá, que levam em conta a localização no espaço dos diferentes distritos onde foram feitas as medições. Tá? E sobraram poucos desses vários coeficientes, poucos deles acabaram se tornando relevantes. Né? Você vê isso aqui, muito poucos deles. Então, a técnica de redução de dimensão, tipo laço, para quem já ouviu falar de laço, faz isso. E aí a gente pode fazer mapa dos fatores. Aqui estão os fatores. Na realidade, a gente analisa, em análise, quem já estudou análise fatorial sabe que componentes principais da análise fatorial, a gente faz a interpretação dos fatores através do mapa das cargas, dos pesos que eles têm. Então, o que a gente tem aqui são as cargas, são os factor loadings. E aqui está um mapa colorido com os pesos das cargas para doenças respiratórias. Lembra que eu só tenho um fator explicando a morbidade e, portanto, aqui estão os pesos de cada uma dos 28 distritos para explicar as doenças respiratórias. Tá? E olhando para eles é possível fazer alguma interpretação, eu não sei qual foi a interpretação aqui para esse, mas
olhando onde está mais influente, onde está menos influente, a gente pode ver o que é que tinha da doença associado a esse padrão representado aqui por essa figura. Tá? A mesma coisa para doenças cardiovasculares. Deixa eu explicar, isso aqui é mais fácil de explicar. Essa aqui é a primeira carga, são as cargas do primeiro fator relacionado ao monóxido de carbono. E o que vocês podem ver é que esse fator parece estar fortemente ligado à poluição gerada na cidade de Milão. Tá? Porque a Milão está aqui, e essa aqui é uma região em torno de Milão. Então, a região industrial em torno de Milão. Então, aqui está concentrado o grande peso esse fator, esse primeiro fator pode ser interpretado de acordo com a concentração de indústrias dessa região. E é isso que ele procura explicar. Aqui é o terceiro fator. O terceiro fator, as cargas do terceiro fator têm uma configuração diferente, elas praticamente não levam em conta o que acontece na Lombardia, são muito mais influenciadas pela região do Piemonte. Então, estão mais associados ao Piemonte. E assim a gente pode fazendo para vários outros fatores. E a partir daí que a gente pode interpretar o que significa cada um dos fatores. Uma coisa que a gente pode fazer na análise é essas funções de resposta a impulso. Faz o seguinte: vamos supor que eu dei um impulso num fator 1 da poluição. Eu tenho 4 fatores de poluição. Eu pego um primeiro fator e dou um impulso de uma unidade. Tem até aqui embaixo explicado o que significa. O impulso de uma unidade significa aumento de entre 1,3 e 7,8 em monóxido, entre 3,5 e 10 para NO2 e por aí vai. O que acontece quando eu dou esse impulso? Obviamente, quando eu dou esse impulso, o que eu espero que aconteça é uma variação da resposta para cima. Bom, eu não sei o que acontece, a gente acha que vai aumentar a quantidade de morbidade, e efetivamente acontece isso, mas não é imediato. Vocês observam que leva 2 a 3 dias para aumentar a morbidade. Está aqui a estimação média da resposta ao impulso, e com os respectivos intervalos de confiança sobre como é que se dá essa flutuação ao longo do tempo. E ela acaba depois de 7, 8 dias caindo. Esse é o efeito do primeiro fator. O segundo fator tem uma estrutura parecida, mas muito mais atenuado. Tá? Na realidade, todos os outros fatores ficaram bem atenuados, incluindo o zero. Né? O único fator que realmente tem uma estrutura que acaba sendo significativa é o primeiro fator. Tá? Uma coisa... isso aqui é para outra região, para outra região, porque isso aqui são regiões diferentes. Cada região, essa aqui é Milão, essa aqui é Torino, para cada região vai ter uma resposta diferente. Tá? Essa aqui é Torino 5, deve ser uma região mais urbana e, portanto, a influência mais rural e, portanto, a influência é mais diminuída. E, aparentemente, não tem nenhum efeito significativo da poluição. Tá? A gente separou o final dos dados para fazer previsão e a gente obteve aqui as nossas previsões. Está aqui os dados. A gente fez análise até aqui, até esse tempo. Deixou os últimos 10 dias para previsão e a gente fez as previsões. E as previsões estão todas seguindo o padrão. A gente não acertou em cheio, mas o intervalo de 95% de credibilidade inclui em quase todos os casos o padrão. Aqui são 4 regiões diferentes. Em algumas regiões a gente acerta relativamente bem o padrão de evolução temporal, em outras não tão bem, mas sempre estão dentro do intervalo de confiança que a gente acabou, de credibilidade que a gente acabou construindo. Tá? Mesma coisa pode ser feito para doenças respiratórias, previsões também. E uma outra coisa que a gente pode fazer também é fazer o mapa de calor. O mapa de calor, ele mostra a estimativa média do risco relativo. Tá? E o risco relativo de 1 é o que a gente esperaria. Se não tivesse efeito nenhum de poluente, a gente teria um risco relativo de 1 para todo mundo. Então todo mundo ficaria com essa corzinha aqui. Vocês podem ver que tem uma flutuação bastante razoável ao longo dos distritos e ao longo dos dias sobre o risco. Em algumas regiões tem um risco bem menor, como essa aqui, por exemplo, essas regiões aqui, mas outras regiões têm um risco bem maior, com cores mais associadas a riscos
quase duplicados, o que é um aumento significativo. Isso pode ser feito também para doenças respiratórias, onde o risco aumentado não foi observado com tanta ênfase quanto nas doenças cardiovasculares. E a gente esperava o contrário, que a poluição afetasse muito mais as doenças respiratórias que as cardiovasculares, mas foi isso que a análise nos forneceu. Basicamente era isso que eu tinha para falar, inclusive não tenho mais tempo para falar, então eu queria só falar para vocês que a nossa abordagem, então, foi uma abordagem que procurou tratar os dados, respeitando eles como eles são, sem impor para eles com quem eles tinham que se juntar, e deixando eles dizerem para nós como que eles deveriam ser juntados, e eles precisam ser juntados para que a nossa explicação possa ter alguma significância e, portanto, possa ter alguma explicação. Ter significância significa que posso usá-la para explicar alguma coisa. E foi isso que a gente fez. E ao fazer isso, a gente consegue detectar clusters. Eu mostrei aquele cluster associado ao vilão que ajuda a explicar o primeiro fator. A gente pode também resolver o problema do desalinhamento, que não é óbvio de propor uma solução direta. Quais são as medições de poluição que devem ser usadas para explicar a morbidade em Campinas? Será que a gente vai até Atibaia, tem que ir até São Paulo, vai até Presidente Prudente ou só as que estão aqui pertinho? Isso não é óbvio e não tem nada de trivial. O modelo resolveu isso aqui para a gente. Basicamente era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção. Alguém quer fazer alguma pergunta? Podem fazer a pergunta mais simples possível, até prefiro, porque a discussão da parte técnica é mole para mim. As perguntas mais fáceis são... Darius, bom, tem umas questões com relação, quando você especificou as priori, mas minha pergunta é a seguinte, tem algum estudo comparativo? Ou seja, existem modelos competidores para esse seu modelo? Do mesmo conjunto de dados? Não, nem com outros. A gente buscou na literatura modelos que incorporassem espaço e tempo. Existem muitos estudos de poluição que levam em conta o espaço. Existem muitos estudos de poluição que levam em conta o tempo, mas que levam em conta o espaço e tempo simultaneamente, com várias variáveis explicativas de poluição. Porque também tem isso. A maioria, eu diria que a maioria dos estudos de poluição elegem uma variável, um poluente. Eu vou usar esse poluente para explicar a mortalidade. E é o que tem sua lógica, porque os poluentes são altamente correlacionados. Mas a correlação não é igual. Então a gente precisa incorporar todos eles, todo mundo sabe que precisa, só que torna as coisas muito mais complicadas. Tá? Então, eu não conheço nenhum outro estudo que faça essa abordagem integrada, por isso eu botei integrada no título, que integra espaço, tempo, todos os poluentes e tantas doenças quanto você queira considerar simultaneamente. Mais alguém? Oi, em relação aos dados do Brasil, o que assim não deu certo ou não conseguiu aplicar? Essa é a parte que a gente não deveria falar. Na realidade, o que não deu certo é que a gente não encontrou explicação. Você lembra aquilo que eu falei no comecinho, que os poluentes... tem gente que ainda discute se os poluentes afetam a mortalidade. Eu acho que afetam. Tá? Esses estudos mostraram que afetam. Que tem relação entre X e Y. Mas nos dados do Brasil tinha tanto ruído nos dados que a gente acabou não conseguindo estabelecer essa relação. Nesse nível desagregado, o problema é que esse nível desagregado, quando você agrega, você consegue. Eu tenho outros estudos onde eu agreguei o espaço, fiz para a cidade de São Paulo, e quando eu agreguei, arbitrariamente, aí consegui significância. Mas também eu usei São Paulo agregado, o município de São Paulo agregado, e um único poluente. Então eu também cometo esse pecado que eu recrimino dos outros trabalhos, eu também já cometi. Tá? Mas nesse estudo eu consegui obter significância.
Mas no estudo totalmente desagregado, levando em conta o dado bruto na sua origem, a gente não conseguiu essa significância. Tá? Foi isso que deu errado. Talvez errado seja a palavra. E eu acho que deu errado porque a fonte de ruídos presentes nos dados coletados no Brasil, embora os dados de São Paulo sejam os melhores dados do Brasil, tem que reconhecer isso, ainda tem muito ruído e eu acho que esse foi o principal causador da não significância que a gente encontrou e não a não existência de significância. Mais alguém? Então, vamos agradecer novamente ao professor Dani. Agora a gente vai